quando você me der um toque. Muito bem, vamos começar a mensagem da Palavra de Deus, com a gravação também para nós colocarmos na internet, compartilharmos com os irmãos. E o tema da mensagem de hoje é: qual a importância da igreja? Você já tem percebido que muitas pessoas elas não têm colocado a devida importância à igreja como ela realmente tem? Algumas pessoas até dizem: eu não vejo importância na igreja. Eu tenho Jesus, eu amo Jesus, eu oro em casa, eu leio a minha Bíblia em casa, porém eu não acho necessário eu ir até a igreja. É mais ou menos como que, se você pensar, você que tem filhos, você que tem já filhos maiores de 18 anos, por exemplo. Você tem esse filho, e esse filho está lá na sua casa, e aí ele está vivendo às suas custas, ele está ali comendo, bebendo, ele está ali usufruindo de tudo, e não participa de nada. Hoje em dia, se você vê alguma coisa assim, você vai falar: puxa vida, esses pais estão dando moleza demais para esse menino. Ele deveria arrumar um emprego, ele deveria pagar pelo menos um aluguel, uma água, uma luz, comprar uma cesta básica, alguma coisa. E aí, quando alguém vai cobrar esse menino, esse garoto, já de 20 e tantos anos, morando ainda na casa dos pais, ele diz assim: eu não pedi para nascer, eu não tenho que ajudar em nada. A gente sabe que existe por aí muitas pessoas que são ingratas, filhos que são desobedientes. Quando nós olhamos para a igreja, nós começamos com estas comparações, a entender um pouquinho melhor que algumas pessoas também não têm a noção do que é a igreja, para que serve a igreja, da mesma forma que tem pessoas que não têm noção da família, do que serve a família, do que a família ela é constituída e qual a sua obrigação, as coisas que você precisa fazer para abençoar, para cuidar, para ser grato da sua família. E a igreja, primeiramente eu quero deixar claro que a igreja ela foi criada por Deus. O conceito bíblico de igreja é muito importante na vida do cristão. Mais uma vez, nos dias de hoje, nós temos visto pessoas que não só desprezam a igreja, outras pessoas não sabem para que serve a igreja, mas algumas pessoas que combatem contra a igreja, atacam a igreja. Eu até recebo, quando a gente tem essas contas em Facebook, Instagram, a gente ouve muita gente, a gente ouve vídeos de pessoas que ficam desprezando a igreja, colocando lá, é uma frase que eu escuto muito: Deus me abriu os olhos e eu saí da igreja. Eu não sei que Deus foi que fez isso, talvez o Deus desse século, o próprio Satanás, porque só pode. Deus, ele abriu os meus olhos e agora eu fico só em casa de domingo. Aí posta foto lá, comendo um churrasco, passeando na praia, ao invés de estar prisioneiro na religião, nas religiões. Eu fico olhando isso, às vezes eu respondo. Hoje eu estou evitando postar ou comentar alguma coisa sobre isso, que é jogar pérola aos porcos. Mas a gente precisa entender uma coisa: Deus criou a igreja. E Ele nos dá exatamente aquilo que nós precisamos entender. A Bíblia, ela nos ensina o que é a igreja e para que serve a igreja. Em Efésios, irmão, capítulo 4, no versículo 13 e 14, você vai acompanhar aí no telão, Efésios, capítulo 4, o versículos 13 e 14, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Éfeso, ele está dizendo àqueles irmãos: uma das coisas que vocês estão ali e aí reunidos é para que vocês possam crescer, para que vocês possam ter como unidade da fé,
conhecer a Deus e crescendo, vocês não sejam levados como meninos inconstantes pelo engano de pessoas que contam tanta mentira, que postam no Facebook tanta coisa errada. Então a igreja, ela precisa entender que ela é um local para aprendizado, para que a gente possa entender e compreender a palavra, para que a gente julgue e seja julgado nas nossas ações, nas nossas atitudes pela palavra. Ainda em Atos 2, versículo 42, um texto bem conhecido da palavra de Deus, quando se diz, quando se prega a respeito de igreja. Em Atos 2, versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Eu vou ler o 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor fale alguém, igreja, aqueles que se haviam de salvar. Nós olhamos para isso e vemos que a igreja modelo de Atos 2, eles estão reunidos ali naquele lugar, e eles estão ajudando uns aos outros, colaborando, cooperando, cuidando uns dos outros, aprendendo a conviver uns com os outros. Uma grande bênção fazer parte de uma igreja, porque uma igreja, eu olho para Atos 2, destes versículos que acabamos de ler, e nós vemos ali uma família que cuida uns dos outros. E ainda o apóstolo Paulo, que eu creio que escreveu aos Hebreus, ele fala em Hebreus 10, versículo 25, um texto também bem conhecido da palavra de Deus. No texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, eu até sei de cor, mas nós lemos aqui: não deixando nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Já naquela época, eles tinham pessoas que começaram a achar que não precisava mais ir à igreja. Não, sempre dando uma desculpa, sempre inventando alguma coisa. Mas olha, eu quero dizer que ali na igreja de Jerusalém, tanto quanto ali e nas demais igrejas que nós encontramos ali no início da igreja cristã, era uma perseguição muito ferrenha, como há em muitos lugares do mundo nos dias de hoje, mas a perseguição era muito grande naquela época. Então também muitos estavam, ao ir à igreja, colocando a sua vida em risco. Qual é a sua desculpa para não vir aos cultos? A polícia vai me prender? Eu vou ser preso? Eu serei morto? Não, eu acho que mais assim, nós temos muitas pessoas nos dias de hoje que não vêm à igreja, ou por comodismo, ou porque simplesmente estão com preguiça, ou simplesmente não acham necessário vir à igreja. Tem pessoas, por exemplo, que ao serem admoestadas, corrigidas, ouvem uma mensagem que vai contra aquilo que elas estão praticando em secreto, também abandonam a igreja. Já vi pessoas que quando eu pregava, depois essas pessoas ficaram emburradas, birrentas, e saíram da igreja. Logo depois eu descobri que era porque a pregação da palavra de Deus foi realmente ao encontro do pecado escondido, do pecado de estimação daquela pessoa. O que a pessoa fez? Saiu falando mal da igreja. Isso acontece recorrentemente. Então, pelo menos aqui em 3 versos bíblicos,
nós encontramos como é importante, como Deus, ao criar a igreja, Ele mostra o nosso crescimento, como vimos em Efésios, Ele mostra o cuidado e a comunhão, como nós vimos em Atos, e a admoestação do nosso Deus, dizendo, não façam isso, não deixem a sua igreja, como muitos estão fazendo. Por quê? E Ele ainda nem precisava dar um motivo, mas ainda Ele diz, porque a volta do Senhor Jesus Cristo está cada vez mais próxima. Meus irmãos, falando sobre isso, eu quero reafirmar que esse está sendo o maior desafio da igreja nos dias de hoje. Os crentes, a formação dos cristãos, está comprometida com um falso evangelho, com uma propaganda enganosa que nós temos ouvido por aí, de pessoas que dizem, eu não preciso ir à igreja, eu já sou salvo, eu amo Deus, e começa a postar vários versículos bíblicos na internet que acham que justificam rejeitarem a sua frequência nos cultos. A tarefa da igreja é a formação dos crentes, é treinar. A Bíblia nos mostra que Deus ordenou que nós formássemos discípulos e trouxéssemos esses discípulos para a igreja. Você vê, por exemplo, Mateus 28, versículo 19. No texto de Mateus é também outro verso bem conhecido. Mateus 28, no verso 19, nós lemos assim: portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações. A ordem de Deus então é, vai e ganhe almas, fale do amor de Deus, saia das portas da igreja e durante a semana esteja pregando o evangelho no seu trabalho, na escola, com seus familiares. Só que aí, vírgula, diz assim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai batizar aonde? Na igreja. Ou a igreja vai até um riacho, até o mar, até o batistério, mas continua no verso 20 dizendo assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, aonde que nós ouvimos a palavra? Aonde nós temos segurança que temos um grupo de pessoas? Tem outra coisa também que eu tenho visto, é que pessoas atacam a igreja porque querem trazer pessoas para debaixo da sua autoridade. E aí tem pessoas que têm ali um grupo de seguidores na internet, tem 2.000, 3.000 pessoas que são seguidores ali no Instagram, e ela se sente ali importante, porque acham que tem pessoas que estão ouvindo as suas ideias. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém, eu não tenho que dar satisfação para pastor nenhum, o meu pastor é Jesus Cristo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa frase em especial. Fica aí. A tarefa da igreja é se esforçar nesse propósito, conduzir cada pessoa que recebeu Cristo a se tornar semelhante a Cristo, no seu caráter, na sua vida. Isso é um investimento constante, um treinamento árduo, e esse esforço deve conduzir o crente a uma maturidade espiritual. Nós precisamos compreender que a igreja, o conceito de igreja, vai determinar o quanto você está fazendo a vontade de Deus. E aí eu pergunto, o que é a igreja para você? O que você entende por igreja? Quando nós falamos sobre igreja, o que te vem à mente? Nós entendemos que esse conceito, como já falei, está muito deturpado. Tem até uma frase bem interessante na internet também, que diz assim, quando a igreja é opcional para os pais, ela se tornará desnecessária para os filhos. Achei muito interessante essa frase, muito forte essa frase. A gente também vê que existem várias pesquisas
As pessoas elas pesquisam quanto ao crescimento da igreja, quanto ao porquê muitas igrejas estão morrendo. A gente falava antigamente sobre algumas igrejas nos Estados Unidos que acabavam. Algumas igrejas que tinham fechado porque não tinha mais ninguém. Você sabia que no Brasil nós já estamos com esse fenômeno? Em São Paulo, por exemplo, eu esqueci o nome do bairro, mas ali em um dos bairros da cidade de São Paulo, simplesmente eles venderam o prédio porque não tinha mais ninguém. Foi saindo, as pessoas foram envelhecendo, e uma igreja batista acabou. Você sente uma dor no coração de ouvir dizer que uma igreja acabou, uma igreja morreu. Então nós estamos em tempos muito difíceis. As pessoas hoje, em algumas pesquisas, mostram que nem 10% das pessoas, dos membros da igreja, estão envolvidos em algum ministério. 90% são apenas frequentadores, são apenas consumidores de algo da igreja, do tempo da igreja. Não são dizimistas, não são promessistas de fé, não procuram desenvolver algum ministério na igreja e, malemar, como se diz lá no interior, frequentam os cultos regularmente. O texto de 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 12 a 14, diz assim: porque assim como um corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O apóstolo Paulo está fazendo essa alusão ao corpo, dizendo, todas as partes do nosso corpo são importantes. Eu não vejo você aqui dizendo, eu tenho uma parte do meu corpo que eu vou jogar fora. Tenho duas orelhas, não preciso de duas, só preciso de uma. A outra é inútil. Eu escuto de uma orelha, de um ouvido só, né? E me faz uma falta, sabia? Por vários motivos. Me atrapalha na minha audição. Eu enxergo de um olho só. Sabia também que para onde você foi? Vocês estão aqui. Também faz falta. Então tem coisas que às vezes a gente pensa que não faz falta, mas faz falta. A igreja, nós somos um corpo. E se Deus te trouxe aqui, é porque você é importante, porque você faz falta. Se você não estiver fazendo a vontade de Deus. A Bíblia afirma que a igreja não são paredes, não são prédios. Eu tenho sempre dito com muita ênfase que a construção que nós estamos preparando não é a igreja, nós já temos a igreja. Hoje à tarde eu disse na casa da irmã Rosilda que a igreja é aqui. Nós estamos aqui na área, lá onde vocês foram ontem, na reunião de mulheres, ali é a igreja. Semana que vem, quando nós estivermos na casa da dona Helena, nós também estaremos na igreja. Mas pastor, não é a casa dela? Irmãos, igreja é onde os crentes se reúnem. É onde os crentes, eles estão ali exercendo aquilo que é a igreja. A Bíblia afirma que quando nós recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a partir do momento que nós recebemos Jesus, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. Cada cristão é membro do corpo. Cada salvo em Jesus Cristo, ele é introduzido nesse corpo. Ele faz parte, pelo Espírito Santo, dessa união espiritual. Nesse texto de 1 aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: nós não fomos, pois, batizados em um só corpo? A Bíblia afirma que a igreja, ela é um grupo, uma família, um corpo, um edifício. Viu quantas analogias o Senhor usa para falar sobre o que é a igreja? Cada membro, cada um com sua função. O apóstolo Paulo ainda ressalta o quanto tudo isso é importante e necessário. Em Efésios, capítulo 5, versículo 23, diz assim:
Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Meus irmãos, a primeira parte da mensagem é sobre esse conceito de igreja. Agora, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, para a gente terminar, uma só. Eu tinha pelo menos umas 8, mas eu vou falar só uma, porque não vai dar tempo. E o vídeo não pode ficar longo. Uma característica importante da igreja. Se eu falar sobre isso, se eu pregar sobre isso e terminasse o culto agora, muitas pessoas ainda diriam: eu sei então, igreja é uma igreja que todo mundo pertence, eu aceitei Jesus, sou da igreja, não preciso mais vir nos cultos na rua Franklin Monteiro, número 9, São Sebastião, Pitangueiras, São Paulo, quase esquina com a Minas Gerais, a rua da linha do trem, saída para Jaboticabal. Não preciso ir ali, posso ficar lá em casa, adorando o meu Senhor Jesus que me salvou. Não. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso. Deixa eu te dizer apenas uma característica importante da igreja que muitas pessoas têm entendido de forma errada. Você já ouviu falar da igreja invisível, que também é chamada de igreja universal? Não estou falando de denominação, tá bom? É que eles usaram esse nome. Mas existe uma igreja que, por ser usado esse nome universal, significa que ela está em todos os lugares. Universal. Poderia ser também mundial, poderia ser também planetária. Deu para entender, né? É uma igreja formada com crentes, com salvos de todo mundo, todas as denominações. Se você é salvo, você faz parte dessa igreja chamada Igreja Invisível. Da Igreja Invisível, nós entendemos que faz parte desta igreja todos os que foram salvos no Velho Testamento, todos os que foram salvos no Novo Testamento e todos os que serão salvos no futuro na grande tribulação. Essa é a igreja invisível. Veja, por exemplo, Isaías 26, verso 9. A versão que está no telão é uma, a que eu vou ler é da Bíblia Viva. E aí fica melhor, que você entende melhor ainda em duas versões. Isaías 26, 19 diz: mas temos esta certeza, os que pertencem a Deus voltarão a viver. Eu estou lendo Isaías, Velho Testamento. Os seus corpos serão ressuscitados, os que já foram enterrados vão despertar e cantar de alegria. A luz da vida vai cair sobre eles como o orvalho mandado por Deus. Lá em Isaías, ele já estava falando sobre aqueles que são salvos e já tinham morrido. Jó, por exemplo, em Jó 19, versículo 25, diz assim: contudo eu sei que meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Jó, ele entendia que, tanto ele quanto Isaías, que todos aqueles que foram salvos lá no Velho Testamento, eles estariam sendo ressuscitados para estar com Deus para sempre. No Novo Testamento somos nós, a época da graça. João 6, 39, em João 6, 39, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum daqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Até aqui nós encontramos os salvos do Velho Testamento, agora o Senhor traz os salvos do Novo Testamento, e agora nós estamos na grande tribulação. Naquele momento que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja que está aqui, Apocalipse 7, versículo 13. Em Apocalipse 7, 13 diz: e um dos anciãos me falou dizendo: quem são estes vestidos de vestes brancas? E de onde vieram?
o ancião que estava ao lado de João, ele pergunta: você sabe quem são estes, esta multidão de vestes brancas que está aqui nesta visão? E no 14 de Apocalipse 7, João responde: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Nós podemos ler até o verso 17, você pode ler em casa, mas o que eu quero dizer é que todos serão reunidos num único momento, e aí sim esta igreja estará reunida. Apocalipse 21, versículos de 2 a 4 diz: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará neles e eles serão o seu povo. Esta igreja, eu te pergunto, hoje, ela é visível ou invisível? Você consegue ver os salvos da grande tribulação hoje? Você consegue ver os salvos que estão enterrados lá do Velho Testamento? Você consegue ver aqueles que aceitaram Jesus antes de nós, na década de 20, na década de 30, que já faleceram? Você não consegue ver esta igreja. Esta igreja é invisível. Portanto, alguns costumam dizer: eu pertenço à igreja invisível e isto basta. A igreja invisível, ela não está reunida hoje. Ela só estará reunida no futuro, quando Jesus voltar e reunir, ressuscitando a todos, arrebatando aqueles que estiverem vivos, aqueles que passaram pela grande tribulação, ele trará para estar junto, e aí sim, todos estarão juntos. A Bíblia, ela não tem esse termo igreja visível ou igreja invisível, mas a ideia de igreja invisível e igreja visível é um resultado natural quando nós compreendemos o que a Bíblia ensina sobre a doutrina da salvação. A igreja visível, por outro lado, é a expressão dos crentes, as pessoas que podem ver, a reunião, as práticas do crente, o edifício, os cultos de domingo. Essa é a igreja que existe hoje. A igreja invisível é futura igreja, que só Deus pode ver. São crentes nascidos no passado, no presente, e ainda serão salvos no futuro, porque nem todos que frequentam a igreja ou realizam atos religiosos são salvos. Agora, por outro lado, a igreja visível, essa que você olha aí do seu lado, olha o irmão que está ao seu lado. Eu não costumo fazer isso na nossa igreja, mas é a igreja que você pode ver, é a igreja visível, e nesta igreja inclui salvos e incrédulos, joio e trigo, ovelhas e bodes, salvos e perdidos. Esta igreja que nós frequentamos, elas têm muitas pessoas que são redimidas e seladas por Deus, mas pessoas ainda que apenas frequentam. De certa forma, o conceito de igreja visível e igreja invisível, ela está relacionada com o conceito de igreja local e igreja universal. Nós já entendemos o que é a igreja universal, o que é a igreja invisível. E agora a diferença para a igreja visível ou a igreja local é a congregação que se reúne em um prédio. É a congregação que abrange todas as igrejas locais em todos os lugares do mundo. A igreja visível é facilmente identificada por causa das suas ações. Deus, ele reúne os crentes que, de livre e boa consciência, julgando todas as coisas e sendo julgados, para adoração, comunhão, servir as ordenanças uns aos outros, ouvir a pregação da palavra de Deus, e na palavra incentivar, corrigir, instruir, que é pelo tempo que os salvos estão ali, naquele lugar, aquele lugar pode ser chamado de igreja.
No texto lá que a gente já leu, de Hebreus 10, 25, quando o apóstolo Paulo diz: não deixem a vossa igreja, como alguns estão fazendo. Você agora acha que ele estava falando da igreja invisível, que Deus vai reunir lá no futuro, ou ele estava falando da igreja ali, a Igreja Batista Bíblica de Jerusalém? É claro que ele estava falando ali da congregação, da igreja local. Não saiam da igreja. Ah, mas eu faço parte de uma igreja invisível. Oi, eu estou te vendo. Oi, tudo bem? Eu estou vendo você. Você não faz parte da igreja invisível, porque ela ainda não foi reunida. A igreja visível é o edifício. Algumas pessoas dizem: placa de igreja não importa. Placa de igreja, irmão, placa da igreja é importantíssimo. É importantíssimo, porque se eu estiver numa cidade e falar assim: vamos assistir um culto, estou lá dirigindo tranquilamente, Dani está lá com o celular, né, com o fone, Vanessa brigando comigo, a gente está lá, a gente está lá dirigindo, estou brincando, aí eu estou lá, falou: vamos no culto? Vamos. Aí eu passo lá, está escrito quadrangular, não, Assembleia, não, Deus é amor, não, Universal, não. Eu estou olhando, aí eu vejo Igreja Batista, é a minha igreja. Eu sou membro de uma igreja batista, conheço a doutrina da igreja batista. Eu optei por fazer parte da igreja batista, amo a igreja batista. Eu vou parar aqui. Viu como placa ajuda? Viu como ela te livra de entrar em furadas? É claro, também, tem algumas igrejas batistas que a gente entra e a gente fala: pastor, de batista só tem o nome lá fora na placa. Mas a gente não vai falar sobre isso. Nós entendemos que quando alguém diz: vou para tal e tal igreja, ele está se referindo à igreja visível. Quando alguém está batizando alguém num lago, num mar, ali está sendo feito num batistério, ali está reunido a igreja visível. Quando nós identificamos uma igreja visível, a gente entende que ali é o local do testemunho do cristão, que obedece à palavra de Deus, mas sem uma transformação espiritual, sem o Espírito Santo de Deus, é apenas um local religioso, é apenas um rótulo, uma placa. E para terminar, o cristianismo os crentes precisam entender que nós fazemos parte, sim, de uma igreja visível. Você precisa fazer parte da igreja. Nós precisamos entender que a igreja invisível é composta por todos os salvos em todos os tempos. Mas ela não está aqui agora. Ela vai ser reunida lá no futuro. É algo que Deus irá separar o joio do trigo, os bodes das ovelhas, os salvos dos perdidos. Inclusive Jesus, ele explicou que viria a igreja invisível nos últimos dias. Como Jesus explicou, eu apenas vou ler, não vai estar no telão. Ele diz em Lucas 17, versículo 20 e 21, dizendo: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, mas o reino de Deus está entre vós. Ele estava falando desta igreja que um dia ele reuniria. Porém, a palavra de Deus é bem clara quando fala da igreja visível, que é única, que ela existe hoje, e ela precisa sim da liturgia, da correção, da obediência. A igreja visível, ela está hoje aqui para apoiar, ensinar, redarguir, instruir com paciência na palavra. Nós vivemos com coisas visíveis, não é verdade? Nós, inclusive, encontramos diferentes denominações, diferentes igrejas, inários, livros de oração. Eles são usados para a edificação dos crentes. Todos nós devemos tornar Deus visível ao mundo que nós vivemos. Porque Deus, em Filipenses 2,13, diz: é o que opera em vós, tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade.
Por isso que nós devemos fazer parte dessa igreja, parte da igreja visível, e não nos deixar enganar com esta ideia de que, eu faço parte de uma igreja invisível. Não, não faz. Ainda Jesus não inaugurou esta igreja. Ainda Jesus não reuniu todos que farão parte desta igreja. Um dia sim, os salvos estarão juntos e juntamente estaremos com o Senhor para sempre. A palavra de Deus ela é bem clara quando o Senhor Jesus Cristo ele diz: um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei. Sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos. Porém, o maior dentre vós será servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Talvez esse seja um dos versículos mais importantes da palavra de Deus, que mostra a dinâmica da igreja. Eu não posso fazer estas coisas lá de casa, lá com um balde de pipoca na frente do Netflix. Não, eu tenho que estar no meio dos crentes. Eu tenho que estar na igreja. E ainda o apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz: se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, faça isso. Se é contribuir generosamente, ou se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, faça com alegria. Não dá para fazer isso invisivelmente. Só é possível fazer estas coisas na igreja fundada pelo Senhor Jesus Cristo e visível. É a nossa igreja. Cuidado para não cair no engano, no erro do diabo, dizendo que você não precisa vir à igreja. A igreja ela é mais do que necessária nos dias de hoje. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela nossa igreja. Obrigado, Senhor, por fazer parte de uma igreja que prega